Aquele momento em que o coração do seu pet parou de bater e o seu parecia que ia parar junto. A sensação de que uma parte da sua alma foi arrancada. E aquela pergunta angustiante que não sai da sua cabeça. Para onde foi aquele olhar que me entendia como ninguém? O que eu vou revelar hoje já fez pessoas chorarem de alívio em todos os cantos do Brasil. Alguns chamam de loucura, mas Chico Xavier documentou centenas de casos que provam: seu pet não desapareceu no nada. Ele está mais vivo do que você imagina. Aquela sensação de que seu pet ainda está na casa, aquele sonho tão real que você teve com ele, aquela coincidência quando outro animal age exatamente como ele agia. Não é sua imaginação, é o que a ciência não consegue explicar, mas que o espiritismo revela. Você sabia que existe um motivo específico pelo qual você foi inexplicavelmente atraído a escolher seu pet? Algo tão poderoso que fez você apontar e dizer, é esse, entre dezenas de outros? Uma força espiritual estava operando naquele momento, uma conexão de outras vidas que Chico Xavier explicou em detalhes. O que descobri estudando os arquivos espirituais sobre pets mudou completamente minha visão sobre a morte animal. E hoje vou compartilhar revelações que farão você nunca mais ver a partida do seu pet da mesma forma. Prepare-se para uma mensagem que vai curar feridas que você achava que seriam eternas. Se você já derramou lágrimas silenciosas, abraçando a coleira vazia, se já implorou por um sinal de que seu pet está bem, se já sentiu aquela culpa devastadora de não ter feito mais, preciso que você assista este vídeo até o final. O que Chico Xavier revelou sobre o destino das almas dos nossos animais é a resposta que seu coração precisa hoje. A dor de perder um pet é diferente de qualquer outra. É uma ferida que não cicatriza com palavras de consolo. E junto com essa dor, vem aquela sensação de culpa que martela sua mente sem parar. Será que fiz tudo o que podia? E se eu tivesse percebido os sintomas mais cedo? Por que não brinquei mais com ele naquele último dia? Essa culpa é como um fantasma que te segue pela casa. Cada canto guarda uma memória. Cada objeto conta uma história. É acordar de madrugada e, por um segundo, jurar que ouviu o barulho da coleira tilintando no corredor. É abrir a geladeira e ver aquele potinho de ração especial que você não consegue jogar fora, mesmo depois de meses. É chamar por ele quando chega em casa, num reflexo automático que seu coração se recusa a desaprender. Lembra daquele cantinho favorito dele no sofá? Aquele que ninguém mais tem coragem de ocupar? Ou da caixinha de brinquedos que você não consegue nem olhar sem sentir um nó na garganta? E o pior de tudo é ouvir aquelas frases: era só um cachorro. Compra outro igual. Já passou o tempo suficiente e supera. Como se fosse possível substituir uma alma por outra. Como se aquele ser que te esperava todos os dias na porta, que sentia suas emoções antes mesmo de você, que ficava ao seu lado nas noites de choro silencioso, pudesse ser simplesmente esquecido. Você sabe que não perdeu apenas um animal. Perdeu um amigo que te amava sem condições, que nunca te julgou pelos seus erros, que não se importava se você estava feio, triste ou sem dinheiro. Um amor puro, sem exigências nem expectativas. Mas o que mais dói, o que realmente tira seu sono à noite, é aquela dúvida cruel, aquele não saber. Para onde foi aquela alma tão especial? Será que ele está bem? Será que ainda existe de alguma forma? Será que ele sabe o quanto você ainda o ama e sente sua falta todos os dias? É essa incerteza que transforma a saudade em desespero. É como se uma parte da sua história tivesse sido apagada sem deixar rastro. Como se todo aquele amor pudesse simplesmente desaparecer. Você já olhou para o céu estrelado e implorou por um sinal? Já conversou com a foto dele, esperando uma resposta impossível? Já sentiu aquele cheiro familiar, mesmo sabendo que não poderia ser real? Mas e se essa dúvida pudesse acabar hoje? E se eu te dissesse que existe uma explicação espiritual que vai além das teorias religiosas genéricas, que traz não apenas um consolo temporário, mas uma esperança real e transformadora? E se você pudesse descobrir, com base nos ensinamentos de Chico Xavier, que aqueles sinais que você sente não são imaginação, mas formas reais de comunicação?
Que aquela presença que você sente pela casa não é apenas saudade, mas uma manifestação espiritual verdadeira. Antes de revelar essas verdades espirituais que Chico Xavier nos deixou, quero saber até onde essa mensagem está chegando. Me conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo e qual companheiro de 4 patas você perdeu que ainda dói pensar. Escreva o nome dele ali embaixo. Pode parecer simples, mas pronunciar o nome do seu pet em voz alta ou escrevê-lo é o primeiro passo para a cura espiritual. É um jeito de manter viva a energia dele no plano espiritual. É um reconhecimento da existência eterna daquela alma. Quando você compartilha o nome do seu amado pet nos comentários, algo muito especial acontece. Cada palavra digitada cria uma corrente invisível de luz que conecta todas essas almas animais, onde quer que estejam. É como acender uma vela em um quarto escuro. Aquela pequena luz afasta as sombras da dúvida. Tenho visto isso acontecer há anos. Pessoas que leem os comentários e de repente percebem: não estou sozinho nessa dor. Às vezes, alguém conta sobre um sonho tão parecido com o seu que não pode ser coincidência. Ou descreve um sinal tão específico que arrepia sua pele. Sua história, compartilhada aqui embaixo, pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar um pouco de paz. Pode ser a resposta a uma oração silenciosa de alguém que está passando pelo momento mais difícil da perda. Quando você compartilha, você cura, não apenas a si mesmo, mas a outros corações partidos. O campo energético deste vídeo se fortalece com cada nome, com cada história, com cada lágrima transformada em palavras. É assim que criamos um espaço seguro de cura coletiva. E enquanto você pensa no que vai escrever, quero te preparar para o que vem a seguir. Vamos mergulhar nas revelações que Chico Xavier, o maior médium que o Brasil já conheceu, recebeu diretamente do plano espiritual sobre nossos amados pets. O que Chico psicografou sobre a jornada das almas dos animais vai muito além do que qualquer religião tradicional ensina. São mensagens específicas, detalhadas, que explicam não apenas para onde vão nossos pets, mas como eles continuam conectados a nós, como nos visitam em sonhos, e sim, como podem voltar para nossos braços em uma nova vida. E tudo começa com uma história real, que mudou para sempre, a forma como entendemos a espiritualidade animal. Vou compartilhar agora uma história real que aconteceu em Uberaba, nos anos 80, e que foi documentada nos arquivos da casa de Chico Xavier. É uma história que tocou profundamente meu coração quando a descobri, e que ilustra perfeitamente o que acontece com nossos pets após a passagem. Maria Helena era professora aposentada e vivia sozinha com Boneca, uma vira-lata caramelo que a acompanhou por 15 anos. Aquela cachorrinha era tudo para ela, sua companhia nas refeições, seu motivo para acordar todos os dias, sua ouvinte nos momentos de solidão. Quando Boneca partiu após uma doença repentina, Maria entrou num estado de desespero que preocupou toda a família. Noites sem dormir, recusa de alimentação, choro constante. Aqueles olhos vazios refletiam uma alma em profundo sofrimento. A casa, antes tão cheia de vida com os barulhinhos de patinhas no piso, agora era um lugar de silêncio e sombras. Após 3 meses de preocupação, uma amiga tomou uma decisão: levar Maria Helena para uma das sessões públicas de Chico Xavier, em Uberaba. Maria não tinha esperanças, nunca tinha se interessado pelo espiritismo e achava que nada poderia aplacar aquela dor. Foi praticamente arrastada ao encontro, apenas para fazer a vontade da amiga insistente. A fila para falar com Chico era enorme naquela noite. Centenas de pessoas aguardavam, muitas com problemas muito mais graves que o dela, pensava Maria. Que bobagem, ele nem vai me atender, murmurava enquanto esperava seu lugar. Foi quando algo inexplicável aconteceu. Chico, que atendia uma senhora completamente diferente, de repente levantou o rosto, olhou diretamente para Maria, que estava a vários metros de distância, e disse com aquela voz suave que era sua marca registrada: "A senhora que está ali de blusa azul veio por causa da boneca, não é mesmo?"
Não se preocupe, ela está aqui agora, lambendo sua mão esquerda. Maria Helena sentiu um formigamento intenso percorrer sua mão esquerda no mesmo instante. Um arrepio subiu pela sua espinha. Como aquele senhor poderia saber o nome de sua cachorrinha? Como poderia saber que era esse o motivo de sua visita, se nem ela mesma acreditava estar ali por isso? Atônita, foi convidada a se aproximar. Chico fechou os olhos, pegou um lápis e começou a escrever rapidamente em um papel, com aquela caligrafia tão característica das suas psicografias. Quando terminou, entregou a folha para Maria, cujas mãos tremiam ao recebê-la. Mãezinha querida, não chore mais por mim. Estou livre da dor que tanto me afligia nos últimos dias. Seu amor me segue como um farol nesta nova dimensão onde me encontro. Os amigos espirituais me acolheram com carinho. Sinto sua saudade, mas voltarei logo em forma nova para seus braços. Nosso amor transcende o tempo e o espaço. Sua filhinha de 4 patas, Boneca. As lágrimas que agora escorriam pelo rosto de Maria eram diferentes. Pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de desespero, mas de um alívio profundo. Uma certeza inexplicável tomou conta do seu coração. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que aquela mensagem era verdadeira, que sua boneca continuava existindo e a amando. Exatamente 3 meses após esse encontro, algo extraordinário aconteceu. Maria estava regando as plantas do seu quintal quando ouviu um choro fraco vindo do portão. Ali, tremendo de frio numa manhã chuvosa, estava uma filhote de cachorra caramelo. Não havia ninguém por perto, nenhuma explicação para o aparecimento daquele animalzinho justo ali, naquela casa, naquele momento. Quando Maria pegou a filhote no colo e olhou em seus olhos, sentiu uma emoção indescritível. Eram os mesmos olhos, aquele olhar que ela conhecia tão bem, aquela conexão instantânea. Ela soube naquele momento que a promessa havia sido cumprida. Boneca havia voltado. Esta não é uma história isolada ou um caso raro. Nos arquivos de Chico Xavier, existem centenas de relatos documentados sobre almas de animais que se comunicaram após a passagem. Casos detalhados, com nomes, datas e circunstâncias que comprovam essa realidade espiritual que muitos preferem ignorar. Mas para entender profundamente o que acontece com nossos pets quando partem, precisamos conhecer os fundamentos espirituais que explicam essa jornada. O que vou compartilhar agora não são simples crenças ou teorias, mas conhecimentos codificados na doutrina espírita e confirmados através de milhares de comunicações mediúnicas. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, já abordava essa questão há mais de 150 anos. No Livro dos Espíritos, questão 597, ele confirma algo revolucionário para a época. Os animais possuem um princípio inteligente que sobrevive ao corpo. Isso significa que sim, seu pet tem uma alma que continua existindo após a morte física. Essa afirmação era chocante para o século XIX e continua sendo reveladora até hoje. Muitas tradições religiosas negam qualquer tipo de sobrevivência espiritual aos animais, mas o Espiritismo nos traz uma visão mais ampla e compassiva. Segundo a doutrina espírita, todos os seres estão em constante evolução. Desde o mais simples micro-organismo até o ser humano, há um caminho de crescimento espiritual que nunca cessa. Os animais possuem o que Kardec chamou de princípio inteligente, uma alma em desenvolvimento que, através de reencarnações sucessivas, cresce em complexidade e consciência. Pense nisso como uma grande escada evolutiva. Cada degrau representa um nível de consciência mais elevado. Seu pet está alguns degraus abaixo na escala espiritual em comparação com os humanos, mas está em pleno processo de ascensão. Cada vida, cada experiência, cada vínculo de amor formado é um impulso nessa evolução. O mais fascinante é que a ciência moderna começa a confirmar o que o Espiritismo ensina há mais de 1 século e meio. Estudos recentes da Universidade do Arizona sobre consciência animal demonstram capacidades emocionais surpreendentemente profundas em pets. Eles sentem empatia, têm memória emocional, formam vínculos complexos
e até demonstram algo semelhante ao luto quando perdem seus companheiros. O Espiritismo explica: isso não é coincidência ou mero instinto. É a manifestação do espírito em evolução, expressando-se através do corpo animal. É a alma imortal já se preparando para voos mais altos na escala evolutiva. Chico Xavier, em suas milhares de psicografias, trouxe detalhes ainda mais profundos sobre essa realidade. Em uma mensagem recebida do espírito de André Luiz, ele registrou: os animais domésticos são espíritos em preparação para futuros patamares evolutivos. O amor que recebem de seus tutores humanos acelera significativamente seu desenvolvimento espiritual, criando laços que transcendem a experiência terrena. Este é um ponto crucial para entendermos: o amor que você deu ao seu pet não foi em vão. Não se perdeu com a morte do corpo físico. Esse amor foi como uma luz que iluminou o caminho evolutivo daquele espírito, criando uma conexão que permanece além da vida material. Em outra comunicação, recebida em 1982, Chico transmitiu a mensagem de um mentor espiritual que explicava: o carinho dedicado aos animais é uma forma elevada de caridade. Aqueles que amam e respeitam seus irmãos menores na escala da criação estão colaborando diretamente com o plano divino de evolução universal. Isso nos traz um consolo profundo. Cada momento de amor compartilhado com seu pet teve um significado cósmico. Cada carinho, cada cuidado, cada conversa, sim, eles entendem muito mais do que imaginamos, foi um impulso na jornada eterna daquela alma. Mas o que realmente acontece quando seu pet cruza para o outro lado? Como é essa transição? Para onde vai seu espírito? Como ele continua sua jornada? E, principalmente, como vocês podem se reencontrar? As revelações que vou compartilhar a seguir, baseadas nas comunicações recebidas por Chico Xavier, vão transformar completamente sua compreensão sobre a morte animal e trazer um novo significado para o vínculo que você construiu com seu amado companheiro. A primeira grande revelação que Chico Xavier nos trouxe é sobre o momento exato da passagem do seu pet. Diferente do que muitos temem, seu animal não enfrenta esse momento sozinho ou com medo. No instante da transição, mentores espirituais especializados em acolher almas animais estão presentes, envolvendo-os em um campo de energia amorosa e tranquilizadora. Esses mentores, que Chico descrevia como guardiões da evolução animal, são espíritos com afinidade especial pela missão de amparar os animais em sua jornada espiritual. Eles reconhecem imediatamente a frequência vibratória de cada pet e os recebem de acordo com seu nível de consciência e necessidades específicas. Em uma das psicografias mais emocionantes sobre o tema, Chico recebeu a seguinte mensagem: no momento em que o corpo físico do animal cessa suas funções, uma luz suave envolve seu perispírito, corpo espiritual, e ele é gentilmente conduzido para uma dimensão de paz. Não há trauma ou sofrimento nessa transição quando ela ocorre naturalmente. Há apenas um despertar gradual para uma realidade mais leve. Mas por que alguns animais escolhem entrar em nossas vidas? Por que sentimos uma conexão tão profunda com eles? Chico Xavier revelou que existem 3 tipos principais de vínculos espirituais que nos conectam aos nossos pets, e entendê-los é fundamental para compreender o propósito maior dessa relação. O primeiro são os vínculos de missão. Alguns pets vêm com propósitos muito específicos para nossas vidas. Lembra daquele cachorro que apareceu inexplicavelmente no seu portão justo quando você estava passando pela pior fase da sua vida? Ou do gato que, de repente, mudou seu comportamento e não saía do seu lado quando você adoeceu, mesmo antes de qualquer sintoma visível? Chico documentou o caso de Alfredo, um homem que sofria de depressão profunda e tinha pensamentos suicidas. Um dia, um cão vira-lata entrou em seu quintal e se recusou a ir embora. O animal o seguia por toda parte, especialmente nos momentos em que os pensamentos negativos se intensificavam. Anos depois, numa sessão com Chico, Alfredo recebeu uma mensagem de seu pai falecido, revelando que o cão havia sido enviado por ele como um guardião terreno para impedir que o filho tirasse a própria vida.
Muitos pets vêm com a missão de nos ensinar paciência, trazer alegria em momentos críticos ou até mesmo salvar nossas vidas fisicamente. São espíritos que aceitaram essa missão de amor. O segundo tipo são os vínculos kármicos. Este é um dos ensinamentos mais surpreendentes que Chico compartilhou. Aquele pet que chegou quando você mais precisava não foi uma simples coincidência. Em vários casos documentados, Chico revelou que certos animais foram humanos em vidas passadas, retornando na forma animal para pagar débitos ou fortalecer laços de amor. Uma das histórias mais impactantes é de Margarida, que tinha um cão extremamente protetor que nunca deixava ninguém se aproximar dela com agressividade. Durante uma consulta com Chico, foi revelado que aquele cão havia sido seu irmão em vida anterior, que não conseguiu protegê-la de um ataque que tirou sua vida. Reencarnado como cão, ele cumpria a missão de protegê-la, reparando o erro do passado. Chico explicava que essa regressão temporária, a forma animal, não é um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado intenso sobre lealdade, perdão e amor incondicional, virtudes que aquele espírito precisava desenvolver. O terceiro tipo são os vínculos de evolução conjunta. Esta é talvez a conexão mais comum e igualmente profunda. Seu amor acelera a evolução espiritual do animal, enquanto ele expande sua capacidade de amar incondicionalmente. Chico explicava que quando um humano direciona amor sincero a um animal, cria-se um campo energético que estimula o desenvolvimento da consciência daquele ser. Em contrapartida, o animal oferece um tipo de amor que muitos humanos esqueceram como sentir, sem julgamentos, sem expectativas, sem condições. É uma troca perfeita, psicografou Chico em 1978. O animal aprende a expandir sua consciência individual através do contato com o amor humano, e o humano reaprende a pureza do amor verdadeiro através da dedicação do animal. Mas para onde vai seu pet depois da partida? Existe um céu para os animais? De acordo com as revelações recebidas por Chico, existe uma dimensão específica chamada campo de repouso, onde as almas animais permanecem após o desencarne. Não é o mesmo umbral humano, é um local de paz vibratoriamente adaptado à consciência deles. Este campo é descrito como um ambiente natural exuberante, com características semelhantes à natureza terrestre, mas sem predadores ou sofrimento. Ali, os animais são assistidos por espíritos especializados, que os ajudam a processar as experiências vividas e a preparar-se para novas etapas evolutivas. Quanto tempo seu pet permanece nesse plano antes de reencarnar? Chico Xavier revelou algo extraordinário. Pets profundamente amados geralmente permanecem próximos aos seus tutores por um período de até 4 anos no plano espiritual, antes de seguirem para uma nova encarnação. Durante esse tempo, eles frequentemente visitam seus antigos lares, trazendo vibrações de conforto e amor. É por isso que tantas pessoas relatam sentir a presença de seus pets falecidos em casa, porque eles realmente estão lá, em espírito. E como eles se comunicam conosco? Aquele barulho de patinhas que você ouve à noite quando não há nenhum animal por perto. O sonho vividamente real em que seu pet aparece saudável e feliz, o comportamento incomum de outro animal da casa que de repente começa a agir exatamente como o pet falecido. Chico explicava que todas essas são formas legítimas de comunicação, que transcendem a morte física. Os animais, escreveu ele em uma psicografia, não possuem as barreiras mentais que nós, humanos, criamos. Eles transitam com mais facilidade entre as dimensões e conseguem se fazer perceber por aqueles que amam, desde que haja receptividade. Neste momento, gostaria que você parasse por alguns segundos e refletisse. Qual pet você acredita que veio cumprir uma missão espiritual específica na sua vida? Aquele que chegou num momento crucial, que mudou sua forma de ver o mundo, que te ensinou algo que nenhum humano conseguiu ensinar? Compartilhe nos comentários o nome dele. E qual lição você acha que essa alma especial veio te ensinar? Foi sobre paciência, sobre perdão, sobre amar sem medo, sobre superar algum trauma? Cada animal traz um ensinamento único, e reconhecer isso
é uma forma de honrar a missão espiritual que ele cumpriu ao seu lado. Quando você compartilha essa história, algo extraordinário acontece. Suas palavras não são apenas letras numa tela. São energias que fortalecem o campo vibratório deste vídeo e alcançam outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo de luto e questionamento que você já enfrentou. Muitas vezes, seu relato pode ser exatamente a resposta de uma oração silenciosa que alguém fez hoje de manhã, pedindo um sinal de que seu pet está bem. Nunca subestime o poder de um testemunho sincero. Ao longo dos anos, tenho coletado histórias extraordinárias que comprovam essas revelações espirituais sobre nossos animais. Vou compartilhar 3 casos que demonstram de forma inequívoca essa continuidade da vida animal. O primeiro é o caso do Dr. Ricardo, um veterinário de São Paulo que se declarava completamente cético em relação a qualquer espiritualidade. Seu trabalho era puramente científico e ele via os animais apenas como organismos biológicos complexos. Quando seu próprio cão, Thor, faleceu após 12 anos de companhia, Dr. Ricardo entrou em uma depressão inesperada, que ele mesmo não conseguia explicar. 3 semanas após a partida de Thor, enquanto atendia uma emergência de madrugada em sua clínica, Dr. Ricardo viu claramente seu cão ao lado da mesa de cirurgia, observando o procedimento como costumava fazer em vida. A visão foi tão nítida e real que ele deixou cair o instrumento cirúrgico. 2 assistentes também viram a silhueta do animal, mesmo sem saber que aquele era o cão falecido do veterinário. Esta experiência transformou completamente a visão do Dr. Ricardo. Hoje, ele é um estudioso do espiritismo e conduz pesquisas sobre consciência animal, ajudando outros tutores a lidar com o luto pela perda de seus pets. O segundo caso aconteceu com a família Oliveira, de Belo Horizonte. Após perderem sua gata Mimi, que tinha o hábito peculiar de tocar piano nas teclas de um pequeno teclado infantil, eles adotaram meses depois uma gatinha de um abrigo. Para surpresa de todos, no primeiro dia em casa, a nova gata, que nunca tinha visto o instrumento antes, foi diretamente ao teclado e começou a tocar exatamente da mesma forma que Mimi fazia. Mais impressionante ainda, a nova gata tinha um medo específico de vassouras, exatamente como Mimi, e dormia na mesma posição incomum, com a patinha cobrindo os olhos. A família procurou Chico Xavier, que confirmou. Era o mesmo espírito, retornando ao lar que tanto amou. O terceiro relato, talvez o mais comovente, envolve uma criança de apenas 4 anos. Júlia começou a falar detalhadamente sobre um cachorro marrom com manchas brancas, que, segundo ela, a visitava à noite e não tinha mais um corpo como os outros cachorros. Ela descrevia hábitos específicos deste animal, como dormir embaixo de uma mesa específica e latir para o carteiro. Os pais ficaram intrigados, pois nunca tiveram um cachorro assim. Ao conversar com a avó da criança, descobriram que ela tinha um cão exatamente como o descrito, que havia falecido 2 anos antes do nascimento de Júlia. O animal tinha todos os comportamentos específicos mencionados pela menina, informações que seria impossível ela saber. Quando levada a um encontro com um médium inspirado nos ensinamentos de Chico Xavier, a criança recebeu a confirmação. O espírito do cão da avó havia se tornado seu protetor espiritual, cumprindo uma missão de guardiã que transcendia gerações. Agora que você já conhece estas verdades espirituais sobre a jornada da alma do seu pet, vamos falar sobre o que você pode fazer, na prática, para manter essa conexão e até preparar um futuro reencontro. Porque conhecimento sem ação é como uma semente que nunca é plantada, não gera frutos. Chico Xavier ensinava uma prática simples, mas profundamente poderosa. Crie um pequeno espaço de meditação com a foto do seu pet que partiu. Não precisa ser nada elaborado. Pode ser uma mesinha no canto do quarto, uma prateleira na estante ou até mesmo um espaço no criado mudo. O importante é que seja um local onde você possa se conectar diariamente com a memória e a energia dele. Diante dessa foto, reserve alguns minutos para falar mentalmente com seu animal. Não é uma reza para defunto, como algumas pessoas pensam erroneamente.
É uma comunicação viva, atual, com um ser que continua existindo em outra dimensão. Fale sobre seu dia, compartilhe seus sentimentos, expresse seu amor. E, principalmente, visualize seu pet envolvido em luz. Essa visualização não é apenas simbólica. Segundo Chico, ela realmente envia ondas de energia benéfica que ajudam o animal em sua jornada espiritual. O pensamento é a mais poderosa forma de comunicação entre dimensões, explicava Chico. Quando vocês direcionam amor consciente para seus animais que partiram, eles sentem imediatamente, independente da distância vibracional. Também é fundamental aprender a reconhecer os sinais de contato que seu pet pode estar enviando. Esteja especialmente atento a sonhos extremamente vívidos e lúcidos com seu pet, especialmente aqueles em que ele aparece saudável e feliz, muitas vezes tentando mostrar algo ou transmitir uma sensação de paz. Diferente dos sonhos comuns gerados pela saudade, estes trazem uma sensação de realidade e presença que permanece mesmo após você acordar. Sensações físicas inexplicáveis, como o peso familiar do corpo deles no sofá ou na cama, o som característico das patinhas no assoalho quando não há nenhum animal por perto, ou aquele cheiro único que só o pelo dele tinha. Comportamentos incomuns de outros animais da casa, especialmente quando começam a interagir com algo invisível ou quando adotam repentinamente hábitos que eram exclusivos do pet falecido. Muitas vezes, eles conseguem perceber a presença espiritual com muito mais facilidade do que nós, humanos. Coincidências significativas relacionadas ao seu pet, como encontrar um objeto dele que estava perdido há muito tempo, justamente num momento de grande saudade, ou perceber que em datas importantes acontecem sinais específicos associados a ele. Chico Xavier também revelou algo extraordinário sobre como preparar um futuro reencontro com seu amado pet. Segundo ele, a prática da caridade animal cria um campo magnético extremamente favorável ao reencontro em futuras encarnações. Quando você ajuda outros animais em nome daquele que partiu, explicava Chico, cria um ímã espiritual poderoso. Essa energia benéfica não apenas auxilia seu pet em sua jornada, mas também constrói as pontes vibracionais para um futuro reencontro. Isso pode ser feito de várias formas, doando regularmente para abrigos, ajudando na alimentação de animais de rua, oferecendo-se como voluntário em ONGs, acolhendo um animal abandonado, ou mesmo simplesmente tratando com mais respeito e consideração todos os seres vivos que cruzam seu caminho. O mais importante de tudo isso é compreender que essa nova perspectiva espiritual permite transformar o luto paralisante em uma saudade iluminada e produtiva. Você não perdeu seu pet para sempre, apenas temporariamente na forma física. A essência dele, aquilo que você realmente amava, sua personalidade, seu carinho, sua conexão única com você, continua existindo e evoluindo. Essa certeza traz uma paz que as simples palavras de consolo não conseguem proporcionar. É a diferença entre acreditar que seu amor se perdeu no vazio e saber que ele continua gerando frutos numa dimensão que, embora invisível aos nossos olhos físicos, é tão real quanto o mundo material. Chegamos ao ponto mais importante de toda esta revelação espiritual. Seu amado companheiro de quatro patas não acabou. Ele não se dissolveu no nada. Ele não virou apenas uma lembrança dolorosa. Seu pet continua existindo, evoluindo e, sim, amando você do outro lado do véu que separa as dimensões. A morte física, como Chico Xavier nos ensinou repetidamente, é apenas uma passagem, não um fim. É como sair de um cômodo e entrar em outro da mesma casa. A casa continua lá, inteira, apenas não conseguimos ver quem está no outro cômodo. Aquela conexão profunda que você sentia quando olhava nos olhos do seu animal, aquela comunicação silenciosa que ia muito além das palavras, aquela sensação de ser completamente aceito e amado, nada disso desapareceu. A energia do amor é indestrutível, ela apenas muda de frequência vibratória. Chico Xavier confirmou em centenas de mensagens psicografadas. O reencontro não apenas é possível,
Ele é praticamente inevitável quando há um vínculo de amor verdadeiro. Esse reencontro pode acontecer de várias formas. Nos sonhos lúcidos, onde vocês podem se comunicar diretamente, nas sensações físicas e sinais que ele envia do plano espiritual, ou, mais extraordinariamente, numa nova encarnação, onde vocês poderão novamente compartilhar o caminho terreno. Os laços de amor sincero, psicografou Chico, criam marcas na alma que nem o tempo nem a morte conseguem apagar. São como impressões digitais espirituais que permitem o reconhecimento mútuo, mesmo depois de múltiplas encarnações. Pense nos casos que compartilhei. O veterinário cético que teve sua vida transformada ao ver seu cão no plano espiritual. A família que reconheceu comportamentos idênticos em um novo animal. A criança que descrevia detalhes impossíveis de um pet que nunca conheceu fisicamente. Estas não são coincidências, são provas vivas dessa continuidade. E agora, com este conhecimento, você tem uma escolha poderosa. Pode continuar preso na dor da perda aparente, ou pode transformar essa dor em uma saudade iluminada pela certeza do reencontro. Pode ver a morte como um fim devastador, ou como uma transição natural dentro de um plano divino perfeito. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento ao ouvir sobre os sinais, se alguma coisa dentro de você sussurrou, "Isso é verdade", enquanto eu falava, quero pedir algo especial. Escreva, "Meu pet vive na luz", nos comentários. Esse ato simples não é apenas uma afirmação para você mesmo, é uma luz que você acende para outros que ainda estão nas trevas da dúvida e do desespero. Compartilhe também, se sentir confortável, sua própria história de conexão. Um sonho significativo que teve, um sinal que recebeu, uma coincidência que não tem explicação lógica. Seu relato pode ser exatamente o conforto que alguém precisa neste momento. Construímos juntos, ao longo deste vídeo, uma corrente energética de amor, compreensão e esperança. Cada comentário, cada história compartilhada, cada coração tocado, fortalece essa rede invisível que conecta não apenas humanos entre si, mas também nós e nossos amados companheiros animais, estejam eles aqui ou no plano espiritual. Se este conhecimento espiritual trouxe paz ao seu coração, se sentiu aquela sensação de alívio ao saber que seu pet continua sua jornada, considere apoiar nosso trabalho de divulgação dessas verdades através de um Super Thanks. Este gesto nos ajuda a alcançar mais pessoas que estão sofrendo com a perda de seus animais e não conhecem essas revelações consoladoras. Se isso não for possível agora, compartilhar este vídeo já é uma forma poderosa de espalhar luz para quem precisa. Lembre-se, cada pessoa que você ajuda a encontrar conforto gera uma onda de bem que retorna multiplicada para você e para o espírito do seu animal. E fique atento ao nosso próximo vídeo, onde vou revelar os 7 sinais inconfundíveis de que seu pet reencarnado pode estar próximo de você neste momento. São marcadores espirituais específicos que Chico Xavier identificou como impressões digitais da alma animal e que podem ajudar você a reconhecer se aquele novo pet que surgiu em sua vida é, na verdade, o retorno de um amor antigo. Ative o sininho para não perder essa revelação que pode reunir vocês novamente. Até lá, carregue consigo esta certeza luminosa. O amor verdadeiro é a única energia que transcende todas as dimensões, todos os tempos, todas as formas. Seu pet sente seu amor agora, neste exato momento, tão claramente quanto sentia quando estava fisicamente ao seu lado. A morte não quebra esse vínculo. Pelo contrário, ela o purifica e fortalece. Como Chico Xavier dizia, o amor é a única bagagem que levamos desta vida e a única que nos espera na próxima. Seu amado pet o espera, cercado de luz, evoluindo e se preparando para um novo reencontro. Fique na paz.